Boa noite. Nós estamos aqui no Centro Espírita Amor e Luz. Estamos hoje aqui com o nosso amigo Marcos Goulart, que é o palestrante da USE. Hoje o tema da nossa palestra é Desencarne Coletivo e ele vai nos trazer os esclarecimentos para a noite de hoje. Seja bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos cumprir a nossa missão de hoje. Gratidão. Gratidão. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite. Acordou, não acordou? Vocês ou mentor? Vamos dar uma boa noite com mais força, vibração. Boa noite a todos. Boa noite. Que beleza! Já pensou amanhã de manhã você levantar dentro da sua casa? Bom dia! O rolo está feito, porque eu aprendi assim também, né? Construir energias, fluidos dentro do nosso ser, para nós, para o nosso benefício, não dos outros, porque cada um faz a sua escolha. E uma das missões foi fazer isso. Mas é chato, né? A gente, tanta coisa para fazer, trabalhar e vencer o dia a dia, todas as circunstâncias, ficar falando bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não tem tempo. E se a gente não tem tempo, também não recebe os benefícios das energias boas. Porque as pessoas que estão na nossa volta, seja parentes, amigos, todos se espantam com isso. Porque eu também me espantaria se alguém passasse por mim e falasse assim, né? Bom dia, boa tarde, porque nós não estamos acostumados com energias boas. Nós estamos acostumados mais com as dificuldades. Fazemos oração, vemos no centro espírita, se beneficiamos dos trabalhos, mas quando sai daquela portinha para fora, volta para o mesmismo. E a finalidade não é essa. E espero que nós possamos sair daqui bem melhor do que quando nós chegamos. Minha esposa já fala, vai dar palestra, qualquer briga. Vai dar palestra, porque quando eu volto eu esqueço tudo. Você parece outra pessoa, é incrível. Quando eu faço a live, faço as palestras, faço podcast, né? Até para fora do Brasil. Quando acaba, eu fico pensando, o que é que eu estava brigando mesmo? Dá um alívio o sentir, é o que eu espero atingir aqui no Lar Espírita Amor e Luz. E nós vamos interagir hoje com um tema maravilhoso, que é desencarne coletivo, não existe coincidência. E nós vamos ter aqui uma reflexão muito boa. Espero que vocês também sintam o que eu senti como inimigo do Espiritismo, como proibido falar até a palavra, mas a dor fez que eu entrasse no centro espírita, contra, medo, coisa do diabo, era essa a educação que eu tinha. Sentei e assisti a minha primeira palestra, que foi Obsessão e Fascinação, e fiquei na casa por mais de 20 anos e virei vice-presidente da casa. Quer dizer, uma pessoa com medo, desconhecimento total, e ali uma palavra que o orador falou mexeu com meus sentimentos, e eu abri a minha mente para coisas novas. E fiquei maravilhado com a doutrina espírita. Até hoje, eu 40 anos na doutrina espírita, 40 anos aprendendo. Parece que hoje é outro dia, é um outro aprendizado, é um entusiasmo magnífico que eu sinto pela doutrina espírita, pela carreira, por tudo que ele fez por mim, pela minha família, pelos meus amigos, porque eu desenvolvi mediunidade de psicografia, cura, doutrinação, conversar, ver, e aí acabou. Só para vocês entenderem, eu aqui agora, em todo o centro, foi me permitido eu ver os espíritos que chegam para assistir a palestra. Não só assistir a palestra, mas tomar o passe. Por quê? Imagine nós desencarnarmos hoje. Você acha que você vai para onde? Se você frequenta o centro espírita, é trabalhador ou não, mas se sente bem,
Ah, meu filho, seu espírito vem para cá. Não tem jeito, né? Minha mãe católica, ferrenha, morreu com 95 anos, recebeu bênçãos maravilhosas de Nossa Senhora Aparecida, desencarnou. Eu, como médium, pude visitá-la. Aonde ela estava? Na matriz, lá em Petrópolis, tem a matriz que é a principal, assistindo a missa. Porque ela se sente bem, faz bem para ela. E eu achei maravilhoso, que ela estava bem, alegre, está fazendo o que ela aprendeu, gosta, porque a moeda no plano espiritual não é a nossa religião, mas é a nossa moral. Como mãe, como dona de casa, esposa, ela foi magnífica, né? Lutou pela gente, nos ensinou, nos deu respeito. Então, quando ela desencarna, lá no plano espiritual não importa a nossa religião. Não importa nem se a gente foi caridoso, porque caridade é uma obrigação. Mas se você foi caridoso com você, lutou, não é ser anjo. Ah, eu só vou para o céu se eu for igual o Divaldo, igual o Chico Xavier, no Jana. Não, é o quanto você melhorou do que você é. Eu faço um trabalho dentro do sistema carcerário. Para mim, aquilo ali devia jogar uma bomba. Mas quando a espiritualidade me mandou, eu falei, o que eu vou fazer nesse lugar? Foi o melhor lugar da minha vida. Me testou a fé, me testou conhecimento, me trouxe conhecimento, porque eu tive que me preparar, porque a garotada é barra pesada mesmo. Vem para cima de você, estudam a Bíblia, porque não tem o que fazer. Conhece a Bíblia de ponta a rabo. Então, foi um trabalho maravilhoso e eu espero que o tema de hoje também possa interagir conosco para que a gente possa sair daqui hoje bem melhor do que nós chegamos e aprendermos a construir energias para o mundo lá fora. Porque aqui, esses espíritos todos saírem sentando, é igual um estádio de futebol. E nós também aprendemos alguma coisinha, que isso que foi difícil, né? Ser espírita não é fácil. Eu achei maravilhoso, mas ele mandou eu botar em prática, primeiramente aonde? Dentro do lar. O pior lugar que tem para você praticar a doutrina espírita. Porque você, né, Chico Xavier, ninguém nasce no endereço errado, e ali a confusão, né, é fogo, cada um pensa de um jeito, e você ainda é dono da razão, seja o que for, e é ali que é a central, se você está apto a fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Mas você vai fazer, um dia vai, mas vai ter que passar por tudo que eu passei e muito mais. Jesus era claro, né? Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Porque Deus é infinito, o trabalho é infinito. E Jesus sabia que ele estava em cada trabalho, cada planeta, cada prova e expiação, ele está evoluindo mais para mais missões no todo, né? Sai de um planeta, vai para uma constelação, né, orientado, depois vai para 500 constelações, 1000, porque não vai parar, não. Nenhum de nós, tá? Mas cada um no seu tempo. Nunca se condene. Nunca pense que você não tem jeito. Nunca acha que você não é merecedor de Deus. Senão, ele não tinha nos criado. Mas vamos lá, né? Vamos a esse tema tão legal e eu vou interagindo como eu sempre faço. Tem alguém vindo à casa aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Seja bem-vindo. Eu espero que a minha história da primeira vez, o medo, né, essa sirva de lição e vocês possam frequentar e devagarzinho fazer o que eu fiz, né? Estudei, mas depois eu fui trabalhar no centro, porque não é só estudar, né? E aí as oportunidades vão se abrindo, é só ter coragem e muito medo. Mas tem que vencer o medo. Um dia a gente dá essa palestra sobre o medo na doutrina espírita. Sejam bem-vindas. E agradeço a presença de todos, o Leal, a nossa querida
Maria Ribeiro, que é a Mimimi que trabalha comigo há anos no podcast, né? E que hoje possamos sair daqui com uma nova consciência, porque o tema é muito forte. Tem leque, tem de tudo para a gente pensar. Mas se algum de vocês, durante a minha fala, quiser fazer uma pergunta, eu prefiro parar a palestra e atender a pergunta de vocês. E se vocês quiserem pegar o meu cartão, no meu WhatsApp, e me questionar depois, fique à vontade. Eu tenho muitos seguidores e todos eles começaram fazendo as perguntas mais absurdas. Hoje eles são os trabalhadores do meu grupo de oração para atender aqueles que ainda têm dificuldade, pensando em tirar a vida, ou um falecimento não tem, ou não quer largar da bebida, do álcool, do sexo, do jogo, seja o que for. O meu canal de oração atende esse pessoal, e são tudo pessoas que chegou pedindo ajuda. Só que a ajuda foi fazendo eles ajudar. Chega pedindo, depois aprende a ser grato. Então, vocês podem interagir com o meu WhatsApp a hora que quiser, tá bom? E baseando que eu sempre abro desta forma que vocês vão ver, principalmente quando tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, mas às vezes já vem de um outro centro, pouco importa, né? A base da doutrina é a ciência. Nenhuma religião gosta da ciência, porque ela desmistifica. Por acaso, quando eu era garoto, o homem foi à Lua. O que eu pensei? Ele vai chegar, vai ver São Jorge. Porque nós falávamos muito de São Jorge, do dragão. Chegou lá, não achou. Eu me decepcionei. Quando eu me tornei espírita, que eu entendi que São Jorge está lá. Mas na forma espiritual, para atender a Umbanda, Candomblé, outras religiões que acreditam nessa energia do bem. Mas até eu já foi uma decepção, por causa do quê? Da ciência. E hoje nós estamos com o IAA, a inteligência artificial. Também me pede muita palestra, porque está acontecendo muita coisa ruim na mídia, né, no Facebook e tudo. Mas se a gente entender a beleza, aí vocês vão fazer o que eu faço. Né? Meu canal do YouTube, política, ataque a outra religião, eu vou lá e deleto. Estou numa paz. Não vou discutir, não adianta, mas eu deleto. Eu quero paz, sabe? Porque o espírito maldoso, ele quer encrenca. Seja até pelo nome de Deus, né? Fica essa brigalhada lá e é fogo. Filosofia, conheça a ti mesmo. Eu sei porque eu estou aqui. Eu preciso da palestra porque faz bem lá fora. Preciso do passe por causa do meu sistema nervoso, que eu era um cão chupando manga, mas hoje eu sou uma moça. Mas eu tenho que vigiar, orar e vigiar, não é? Agora eu sou bom. Bobeou, retorna a maldade. Né? Não a maldade de fazer as pessoas, mas a maldade da consciência, achar que é poderoso. Então, o passe, eu não abro mão. Se eu der 10 palestras, 10 passes eu tomo, porque você almoça todo dia, janta todo dia, bebe café, bebe água, e chega na hora do passe, não pode ser, tem que ser só uma vez por semana. Aproveite todo lugar que você puder receber ou dar passe, porque eu também dou muito passe na minha família e tal. Porque eu recebo também. Né? Todo passista, ele é só o condutor, mas ele se beneficia. Então, conhece qual é a sua fraqueza. Para ela entrar na sala do passe, é meu marido, então reza por ele. É minha sogra, é meu filho, nas drogas, briga, reza por ele. Você e aquilo que está te trazendo dificuldade. Né? Financeiro, faz a oração. Senão, o espírito de luz fica esperando você. Ele sabe, mas ele precisa da sua autorização. É diferente do obsessor, que não precisa de autorização. Entra na nossa vida e estraga tudo, sem autorização. Mas os espíritos de luz precisam da nossa conduta. E religião, nunca brigue com religião. E, pelo amor de Deus, de vez em quando eu recebo o WhatsApp. Mas o Marcos falou isso. Eu falei, pelo amor de Deus, nunca faça isso.
porque com quem você está lidando, ele não me conhece, não está aqui na palestra. Uma vez eu em casa, uma senhora à tarde me ligou. Ô, seu Marcos, eu estou aqui com um padre fazendo curso bíblico, da Bíblia. E ele não acredita na reencarnação. E eu falei que eu ia ligar para o senhor. Eu falei, meu anjo, tem uma regra do Espiritismo que é magnífica. Qual é? Respeite a casa que você entra. Eu vou na Umbanda, Candomblé, Cigano, Sexinoê, faço um encontro ecumênico, eu sou representante na OAB sobre a intolerância religiosa. Eu vou em todas as casas. Mas lá eu respeito a casa dele. Né? Mesmo o Espiritismo, nós temos a Liga, a Sinagoga, a Aliança, são formas diferentes de agir. Eu respeito. Aí ela ficou decepcionada, porque ela queria que eu atacasse o padre. Eu falei, você que está fazendo o curso, aprenda, tá bom? Então, religião para a doutrina dos espíritos é sublimar. Foi aquilo que aconteceu quando eu assisti a minha primeira palestra espírita. Sublimou, meu filho, você quer solução, caminho, é uma beleza. Então, ciência, filosofia, né? Estudo esclarece e nos ajuda muito. Leis naturais, a imortalidade, a reencarnação, a evolução, livre-arbítrio, causa e efeito. Isso é para qualquer espírito, qualquer lugar que você for, qualquer religião. São leis de Deus. Nós somos imortais. Se somos imortais, né, não importa. Morreu é igual o outro. Né? Se você vê na revista Espíritas, que são 12 anos de trabalho de Kardec, que ele anotou, está lá o desencarne do ateu. Quando eu li aquilo, eu achei magnífico. Pesquisa, na revista Espírita, desencarne do ateu, que não acreditava em Deus. É magnífico. Tá bom? E o livre-arbítrio, é claro. Nós estamos aqui porque é do livre-arbítrio. É pela dor, é pela curiosidade, é pela ciência, ou pelo trabalho, ou sei lá. Mas você poderia não vir. Como muitos não vieram. Mas aí vem a causa e efeito. Né? Aqueles que vieram vão colher o que foi plantado aqui hoje. Porque não existe coincidência, é o nosso tema de hoje. Mas cuide do espírito. Como é que se cuida do espírito? Cuidado com o que tu fala. Porque pensar besteira não tem jeito. Né? Eu posso estar olhando aqui alguém rindo de mim e tal, aí dá vontade, né? Eu vou mandar esse cara sair. Mas não faço. É isso que é cuidar do espírito. Vai brigar. Chico Xavier, enche a boca d'água na hora da briga. Espera a briga acabar, depois tu engole. Por quê? Eu estou com raiva, estou brigando, mas eu não alimento. Isso é cuidar do espírito. Agora, estudar, fazer o evangelho, distribuir cesta básica, isso é obrigação para você evoluir. Senão você vai ficar no mesmo. Mas o verdadeiro é o controle de você, o teu espírito controlar os teus sentimentos, né? Não se vitimizar. Cuidar do corpo, aí já é o contrário. É o que entra pela boca. Coloca muita coisa natural. O prato tem que ser colorido. Senão a gente come só porcaria. Depois envelhece e a ciência não está nem aí, né? Porque estão faturando horrores. É o segundo maior faturamento do mundo, depois do petróleo, é a indústria farmacêutica. E eu falava assim, na minha rua abriu 10 farmácias. Só tinha uma. Agora já tem 12, já tem uma do lado da outra. Por quê? O pessoal não quer cuidar do espírito, quer cuidar da carne, tomar um remedinho. Não é que é errado, mas você tem que ter uma junção. Um dia a gente dá uma palestra por isso, que é muito tempo. E, perispírito, ninguém vai te julgar do outro lado. Não tem como você regredir. Tudo que tem de ruim dentro de você, na outra vida foi pior. Cada reencarnação a gente melhora um pouquinho ou muito. E quando a gente chegar do outro lado, a luz, que é o espírito, eles vão falar, você vai para a África,
você vai para o sul, você vai para aquela família, é o teu perispírito. Não tem ninguém julgando. Sentado, fala, vem aqui, você deu cesta básica? Não. Você roubou a cesta básica? Não, não é isso. Você é o que é, você não mente, você não se engana, porque o teu perispírito registrou o quanto você melhorou, o quanto você sofreu, o quanto você aprendeu com o sofrimento, com as alegrias, né? Então, é isso, a doutrina espírita é bem esclarecedora, tá? Vamos hoje, no momento de reflexão sobre o tema de hoje, né? O desencarne coletivo, na ótica espírita, não é o fruto do acaso. Eu sou da aviação, voei 40 anos pelo Brasil todo. Caí 2 vezes de helicóptero e 1 de avião. E estou aí, ó, firme e forte. E tem história que não acaba mais. Mas nunca houve um acaso. Tudo tinha uma missão para a gente aprender alguma coisa. E a doutrina nos ensina que, por trás de qualquer prova ou expiação coletiva, existe sempre a ação sábia das leis divinas, conduzindo cada espírito segundo as suas necessidades evolutivas. Eu já cansei de ver isso. Pessoas que embarcaram e na última hora, não, eu vou sair fora. E aí o outro, graças a Deus, que aí abriu vaga para mim, aí coloca outro e o avião cai. O que não entrou, o que ele fala? Graças a Deus. Mas e o que foi? Não é graças a Deus? Nós vamos conversar sobre isso hoje, mas são necessidades evolutivas. Vamos iniciar uma leitura que a espiritualidade preparou para nós. Faz bastante tempo que a espiritualidade pediu que eu não ficasse mais só na doutrina espírita, mas trouxesse sempre uma história que às vezes eu me arrepio quando eu estou recebendo a intuição, porque é ligado com algo que aconteceu comigo, por acaso. 2 vezes de helicóptero, 1 vez de avião, você já imaginou o que eu já passei por dentro, e depois, se der tempo, a gente fala. Mas vamos tocar aqui a leitura de hoje. A lição do voo 227. Durante o voo 227, tudo parecia tranquilo, até que uma falha inesperada fez o avião perder a estabilidade. Aqui, por educação, ele não colocou caiu, tá? Perdeu a estabilidade. Em poucos minutos, o que era uma viagem comum tornou-se um desencarne coletivo que comoveu o país. Esse do voo 227 é real. Tá? À primeira vista, parecia uma tragédia sem explicação, marcada pela dor das famílias que aguardavam seus entes queridos. Na ótica espírita, nenhum retorno ao plano espiritual ocorre por acaso. Muitos daqueles passageiros faziam parte de um mesmo grupo espiritual, ligado por histórias antigas. E haviam programado, antes de nascer, a possibilidade de voltarem juntos, como parte de um processo de resgate e renovação profunda. No plano espiritual, equipes de socorro se aproximaram da aeronave ainda antes do impacto, amparando cada espírito com suavidade e acolhimento. Ao despertar do outro lado, foi marcado por uma serenidade, reencontro e compreensão do propósito vivido. Enquanto isso, os familiares, embora mergulhados nas saudades, recebiam intuições de consolo dos próprios desencarnados, que agora buscavam fortalecê-los. Com o tempo, muitos compreenderam que Deus não abandona seus filhos e que, mesmo em eventos coletivos, há um sentido maior guiado pela lei divina. O acidente doloroso se transformou assim em uma lição espiritual. A vida continua e não existe coincidência na condução de Deus. Lição.
A lição que o acidente do voo 227 nos traz, na ótica espírita, é que mesmo nos episódios de desencarne coletivo, não existe o caso do abandono divino. Cada espírito é amparado no exato instante da transição. E aquilo que, aos nossos olhos, parece uma tragédia sem sentido, é para a vida maior, parte de um planejamento amoroso que reúne grupos espirituais ligados entre si para resgates, aprendizados e reencontro. Muito bem. Então, o que eu queria salientar aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo quer, mas só um. Quando há o desencarne coletivo, todos os espíritos que desencarnam, eles conseguem ir? Outros são direcionados, cada um, dependendo da sua... Entendeu? Ele queria ver por acaso. Foi coletivo, vai tudo para o mesmo lugar. Não. Porque existe um momento de que o espírito fica em dormência, para ele não vivenciar os acontecimentos, olhar seu corpo mutilado, e os desesperos das pessoas gritando, ele fica em dormência. Quando a coisa se estabiliza, aí vai cada um para um grupo na qual ele se comprometeu em desencarnar, e com alguns daqueles que estavam ali, e o outro com alguns outros que estavam ali. Não é todos a mesma missão, não é todos vão para o mesmo lugar, não, porque tem diferença de aprendizado. Tem uma história na Revista Espírita, a Morte por Amor. A mãe tinha um filho doente. E amava demais esse filho, cuidava dele. E aos 14 anos ele faleceu. Então começaram a preparar o enterro, tudo, o velório. Aí, quando foi começar o velório, não achavam a mãe. Aí começaram a procurar. Acharam num galpão, se enforcou com um bilhetinho. Fui encontrar o meu filho, por amor. O que aconteceu? Ela morreu porque tirou a vida. Ele morreu amando. O nível não é o mesmo. Ela não achou o filho que ela queria achar. Ficou vagando, sofrendo, porque é um amor muito pessoal, muito egoísta. E o filho orando por ela, sabia onde ela estava, porque ele cumpriu a missão dele. Então, o desencarne coletivo é a mesma coisa. Quem soube o galpão de fogos que estourou ali na Radial Leste? Maioria aqui, levanta a mão quem já sabe. Isso, alguns sabem. O que aconteceu ali? Era para ser o maior desastre da história. E só morreu um. Quebrou os vidros do outro lado. Quem estava passando de carro deve ter tido um estouro. E os postos de gasolina? Tudo. Não houve algo. E para os bombeiros, tudo, não tinha morrido ninguém. Mas a explosão foi tão forte que o cara que estava ali dentro foi jogado muito longe. Quando acharam o corpo, aí viram que teve uma morte. E os bombeiros olharam e falaram, isso aqui podia ter sido um desastre enorme. Por que aconteceu só com uma pessoa? E essa pessoa ainda era bandido, estava fazendo coisa ilegal, tinha concorrência pela polícia, não justifica, mas ele estava no lugar onde ele estava plantando o crime. Ele estava agindo errado, porque não tinha segurança, era lugar... Não pode ter fábrica de fogos perto de escola, posto, tem leis para isso, mas era tudo contrabando. Aí o que o pessoal faz? Oração agradecendo a Deus que não aconteceu nada com ele. Com ele, porque ele estava lá, ele passou lá. Mas ele não sabe que a oração tinha que ser para o cara que morreu. Ele precisa de luz. Porque se você
estava lá e não desencarnou, é porque você tem merecimento. Você não precisa agradecer a Deus. O seu merecimento já é o que Deus te manifesta. Eu lembro nos Nardoni, que jogaram a menina pela janela, né? E eu estava passando. E então, como eu sou vidente, aqueles rolos todos, o meu mentor falou, o que tu está fazendo? Falei, eu estou orando pela menina. Você está doido, meu filho? Tem que orar pelos Nardoni. Eu falei, mas eles jogaram a menina pela janela. Meu filho, esse casal já matou muitas crianças. E a menina foi até Deus, a espiritualidade, e falou, eu quero reencarnar lá para ser o veículo de prova para eles não fazerem mais isso. É minha missão. Aí ela veio, porque não é criança, mas é criança para nós. Veio, aconteceu tudo e eles cometeram o erro. Ela voltou para o estado de luz. Cumpriu a sua missão. E ela era um anjo, era uma menina, né, doce. E eles mataram ela. Eles não passaram na prova. E aí toda a nação orando pela menina. Igrejas de todo mundo pela menina. E quem precisava de oração é o espírito ruim, ué. Para ele entender que ele está sendo perdoado. Perdoado por quem? Por Deus. E aonde Deus está? Dentro da gente. Se a gente não perdoar os acontecimentos coletivos, um erro de um piloto, um erro de decisões, e a justiça do homem vai e condena, Pai, nós fazemos parte dessa coletividade que vamos orar e vamos condenar, ele vai para o inferno, Deus não perdoa ele. Não porque Deus não perdoa, nós não perdoamos. Nós não fazemos parte da solução. Por acaso, guerra Rússia e Ucrânia. O que as religiões fez? Vamos orar pela paz do mundo. Deu certo? Não deu. Aí saiu a guerra de Israel e Palestina. Mas nós estamos orando. Mas qual é a oração certa? Sim, orar pelo mundo, mas o seu mundo. É o meu mundo, eu tenho que melhorar. Para que o meio melhore. Mas como eu não consigo, a gente ora pelos outros, pela humanidade. Não sei até onde isso é válido, porque o meu mentor, Padre Bento, é muito duro comigo, porque diz que eu tenho que evoluir muito rápido. E ele me ensina como deve orar. Como deve, porque senão nós vamos ficar no mesmismo. E ele ainda virou e falou assim para mim, meu Deus do céu, culpado dessa guerra é o Senhor. Falei, mas a gente ora, a gente pede oração, eles estão lá do outro lado, o que eu tenho com isso? Ele falou, não existe o que eu não tenho com isso, são todos um só. Se o mundo estourar mais uma guerra, é porque o coletivo não está preparado para a paz. E o mal toma conta. Olha como é difícil entender, principalmente com o desencarne coletivo. Vou te dizer outra. Vai eu e meu irmão fazer um voo. Meu irmão tinha a firma dele e fomos nós dois conversando. Chegamos no campo de Marte. Ô Marcos, sou eu, ele é Edson. Você deixa eu voar primeiro? Eu falei, o meu cliente dá para esperar. Ele falou, o meu não. Falei, pode ir, quando tu pousar, é a mesma aeronave, eu uso a sua. Tá bom. Só que vai a minha secretária, porque já treinei ela vai ganhar bem mais, e ela que vai fazer o serviço. O helicóptero foi para Santos, lá embaixo caiu, carbonizou, morreu. Ela e o piloto. Era para mim ir. Era para o meu irmão ir.
Quem foi a secretária. Eu sou espírita. Aí, naquela época, né, já estava no auge, porque nós temos êxtase quando você começa a estudar, começa a ver espírito. Tu tem um êxtase. O Edson começou a chorar, falou assim, como é que eu vou dar notícia à mãe dela? Deixa comigo. Deixa comigo. Eu sou espírita, Edson. A gente sabe que a vida continua. Vamos lá. Aí chegamos na casa dela. Aí vem a mãe. Ô, seu Edson. Grato, porque pagava bem e tudo. O que vocês estão fazendo aqui? Minha senhora, eu vim informar a senhora, fique calma, tranquila, tá? Que a sua filha... Aí ela só fez assim. É aquela filmagem do helicóptero que ela estava voando. Falei, e nós viemos aqui com sol. Meu Deus. Começou a gritar, jogar no chão, veio os filhos, a comunidade se reuniu, começou a nos xingar, culpado é vocês, culpado é vocês. Eu falei, Edson, vamos saindo devagarzinho, porque nós vamos apanhar aqui. Aprendi. Ali eu aprendi. Que tem que deixar a natureza cuidar das coisas. Não é porque você acha que conhece a vida e a morte, você pode interferir. E olha a lição. Nós dois, podia ter um dos dois ter ido naquele acidente de helicóptero. Eu não vou mais andar de avião, porque eu tenho medo, né? Não vou morrer de avião e tal. O helicóptero na Praia Grande levantou, deu pane, caiu, e o piloto e o passageiro se salvou. Mas ele caiu em cima do mendigo que estava carregando a carroça de lixo. Tu acha que o mendigo ia falar, um dia eu vou morrer de helicóptero? Não existe coincidência. Aquilo foi uma notícia enorme na época. Mendigo, catador, morreu de acidente de helicóptero. E aí? Nós vamos se consolando e sendo grato quando alguém do nosso meio partir. E nunca falar isso. Graças a Deus que não fui eu. Por quê? Pela leitura de hoje, o outro lado, por mais medo que a gente tem, é muito melhor do que esse lado. Por quê, seu Marcos? Simples. Você não tem um corpo. Você não precisa beber, não precisa dormir, não precisa tomar remédio, né? Agora, vivenciar precisa. Então, 24 horas, a forma espiritual, a gente tem que trabalhar do outro lado. Não existe aquele paraíso prometido pelos cristãos, não, tá? Que os bons vão para o paraíso. O paraíso espiritual quanto mais conhecimento você tiver, mais vai ter função, mais trabalho. E a gente aprende aqui, a vida vale muito, tem muitos espíritos querendo reencarnar, muitos, seja para ficar 5 minutos no útero de uma mãe, mas ele quer sentir a voz, o vento, o batido do coração da mãe alimentando. Isso vale ouro, porque é aqui que nós vamos aprender a desligar das coisas materiais, do corpo, dos prazeres, da ganância, do ódio, da inveja, dos ciúmes, seja o que for, do medo, da morte, sei lá o quê. Mas é aqui, sabendo morrer. Porque, na realidade, nós não morremos lá. Nós nascemos. Quando nós morremos, nós nascemos. E aqui nós estamos aprendendo a morrer. Morremos cada dia para nascer. Porque a nossa vida é do outro lado. Muito bem, eu espero que tenham mais 5 horas para nós falar, ninguém deu sinal, mas está na hora, né, minha querida? Tá? Alguém tem que me avisar, porque eu sou tímido, não gosto de falar, né? E vocês podem passar qualquer pergunta pelo WhatsApp. Só não liga, porque eu não tenho tempo de atender. Eu faço muita coisa, graças a Deus.
Agora, para encerrar, vamos a alguns avisos, né? Eu costumo sempre falar bem rapidinho. Vocês viram que eu coloquei a mão sobre a água. Por quê? Quando eu coloquei a água, eu fiz o Evangelho. O Evangelho não é o livro, é o que você entende do livro. Você faz uma oração, graças a Deus, é uma oração. Só pensar, né? Muito obrigado. Tá. Aquela água, ela é fluidificada. E aí você vai beber a água, já fez a oração, bebeu a água, vai cuidar do corpo e do espírito. E tem pessoas que falam que isso é rituais da doutrina, e não entende. Vocês vão lá e digitem Mensagens da Água, Dr. Masaru Emoto. Ele fez a experiência de você fazer a oração, o que acontece com a água? Você xingar a água, o que acontece com ela? E ele já faleceu, mas no mundo inteiro ele deu palestras, slides, mostrando os trabalhos que ele faz. Então, pelo amor de Deus, bebam muita água, mesmo no inverno, mas sempre fazendo uma oração. E se você puder orar pela água do ateu, do inimigo, de alguém que não acredita, faça isso também, porque ele precisa. Ele só vai saber isso no plano espiritual. Tá bom? Palavras positivas, a água aumenta os cristais. Palavras negativas, é o nosso corpo. Indicação de filmes, vejo você na próxima vida, por que a gente não sabe do nosso passado? O amanhã é o trabalho espiritual que tem para quem tira a vida. Não é só o Vale do Suicida e a Maria, não. Se eu desencarnar, eu vou fazer parte dessa equipe do amanhã, porque a minha filha tentou tirar a vida. Foi uma experiência terrível, dolorosa, tinha tudo, bonito, mas hoje está bem, está alegre, está trabalhando, mas eu sei o que é ajudar vocês quando passar por isso, porque eu passei. Eu e minha esposa passamos. Tá? Os Escolhidos, é magnífico, quem já assistiu, procure assistir. É o Jesus que nós queremos. Não é o Cristo. O Cristo foi criado pelos cristãos. Jesus trouxe as suas palavras, os ensinamentos para a gente preparar. E como estamos nesse mês, né, de finados e tal, assista isso. Quem já assistiu? Frankenstein. Eu não queria assistir, porque eu já tenho tanta porcaria sobre Frankenstein, mas minha esposa chamou, né? Quem não obedece, 40 anos casado, sem ter. Maravilhoso, é um sucesso no mundo inteiro. Mexe com a espiritualidade. Ninguém esperava que eles fossem fazer um filme tão bom. Frankenstein. Vocês me pedem no WhatsApp, eu passo esse slide para vocês. Tá? E quarta-feira agora, dia 19, nós vamos ter a Nilce Pereira, o Claudiano Marchiori e a Noeli Simões, são uma equipe de comentaristas. O tema, o mês inteiro, é sobre finados. Consolação do que sofrem pela separação temporária. Tá bom? Esse vai ser o tema. Na sexta-feira, já é 2 dias depois, dia 21, tema, a vida e a morte sob o olhar da justiça divina. Nós vamos ter um bate-papo bem gostoso. Eu, a Marlene Leal, da Rádio Boa Nova, e Maria de Souza Ribeira, a presidente aqui da casa. Já está comigo há um tempão. Países que estão conosco, mas quem interage mesmo é Portugal. Já me corrigiu de lá. E vamos encerrar. Às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Está doente? Não se vitimize. As células enfraquecem. Deus pode estar querendo te curar, mas você não quer a cura. Então seja sempre positivo. A minha história é essa aí, tá? Já fiquei entre a morte muitas vezes. Pense, muitas das vezes amarro você a nada e você acredita. Aí, encerrando, aquele boa noite legal, vamos construir uma energia boa, porque foi isso que me modificou. Todo mundo falando, eu quero, eu posso, eu faço, e eu mereço ser feliz. Repete isso muito, é mentira. Mas se você repetir muito, a mentira vira verdade. Você vai ficar feliz, tá bom? Gratidão a todos. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, que se retorne aos seus lares, porque tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Quem quiser, o WhatsApp está aí à disposição para vocês anotarem. Muito obrigado, uma boa noite a todos.